Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como validar um formulário e como submeter esse formulário de dois modos, o modo tradicional clássico e o modo mais dinâmico sem recarregar a página, que é o modo mais utilizado atualmente. Para adiantar o vídeo, eu deixei o código já pronto, certo? Que forma esse aqui, ó, um nome, uma idade e a opção salvar. Então o que acontece? Eu construí um formulário, ele está no método getting, mas vocês vão usar o método post. Aqui o arquivo que ele vai submeter as informações é só um arquivo de simulação. Como esse arquivo é só uma simulação, é exatamente por isso que eu vou usar o getting, tá bom? Mas no servidor normal vocês usam post que vai ser tranquilo. E aqui a propriedade nome, idade e o input name, o input idade. Ambos têm a propriedade name, que é o que eu vou usar para capturar as informações, e a idade é do tipo number, e o botão salvar, tá ok? O for, eu dei um id a ele chamado data, para a gente controlar as informações. E ele está organizado desse jeito, porque eu estilizei ele aqui, tá bom? Aqui ó, data, que é o id do for, display flex, flex direct colon para ficar uma abaixo da outra, e o espaçamento entre os objetos, que é de 10 pixels, que é o espaço que eles têm aqui entre eles. Tá ok? Então a estilização ok. Certo, e o que é que acontece? Eu criei uma variável for para representar o formulário, e no evento load do Windows, ou seja, quando a página estiver toda carregada, eu disse que essa variável é igual ao formulário, a esse formulário aqui. Em seguida, eu disse que o onSubmit do for, da qual a variável está representando, vai ser igual a essa função. E essa função está aqui, tá bom? O que essa função vai fazer? Ela vai dar um prevent default, que vai dizer para o formulário não ser submetido, ou seja, para a página não ser recarregada. Ela vai jogar nessa variável data os atributos, os valores desses inputs, usando a função data_for, que está aqui. Como é que ele funciona? Eu capturo todos os inputs que está dentro do for usando a função querySelectorHow. Usei esse colchete 3 pontos porque senão a resposta dessa função vai vir em formato nodelist e eu quero que venha em formato de array puro. Então por isso eu joguei esse colchete 3 pontos e colchete no final. Então esse carinha aqui vai ser um array. Em seguida eu usei a função reduce do array, que é nativo do array. E essa função reduce, eu explico ela em um outro vídeo meu aqui, não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Mas basicamente essa função reduce vai trazer algo mais ou menos assim. Nome Cássio, idade 36. Essa vai ser a resposta do reduce, que está indo para o return. Ou seja, essa função vai retornar algo assim, nesse formato. Um JSON, no caso, uma estrutura, para ser mais exato. Pronto, então essa constante data vai conter uma estrutura com essas informações do formulário, nome e idade. Em seguida, eu chamo a função validaFor e eu passo para ela os dados do formulário. E aqui está a função validaFor. Como é que ela funciona? Ela primeiro vai verificar se o nome que foi passado está correto. E eu estou usando uma expressão regular aqui, estou dizendo o seguinte: eu quero que o nome tenha duas letras ou mais, em seguida tenha um espaço ou mais, vou adicionar mais aqui, e em seguida tenha mais duas letras ou mais. Se ele não passar nesse teste, por isso eu botei a exclamação antes, que eu faço um teste nesse nome seguindo essa expressão regular. Se não passar no teste, exiba um alerta dizendo nome válido e dê um return igual a false. Passando no teste, ele vem para o próximo if. O que é que o if faz? Digamos que eu só quero que cadastre pessoas maior de 18. Então, eu verifiquei se a idade passada ali é menor que 18. Se for menor que 18, eu dou um alerta dizendo que não é permitido pessoas de menor e retorno false. Caso ele não entre aqui, ou seja, seja maior de 18, aí eu simplesmente dou um return true nessa função. Então, ele só vai entrar nesse if aqui
se o validate for, a função validate for, retornar true, validar os dados do formulário no caso. E aqui em seguida eu usei a função fetch. Essa função fetch é nativa do JavaScript, ela faz uma requisição para uma outra página, outro servidor, seja lá o que for, um API, qualquer coisa. E nesse caso ela está fazendo uma requisição para esse arquivo aqui, certo? Que é um arquivo de simulação de resposta de um API qualquer. Quando vocês forem construir, vocês vão construir desse modo aqui, ó. Vão ter que passar essas propriedades, a cabeça, dizendo que vocês estão trabalhando no formato JSON, o método que vocês vão botar aqui, post, tá bom? E o corpo dos dados, que é os dados capturados do formulário, só que eles têm que ser convertidos para um string em formato JSON e passado para a propriedade body. Como eu estou usando um arquivo de simulação, um arquivo que não recebe método post, eu vou comentar isso aqui, porque senão vai dar falha, ok? E aí o resultado vai vir para esse carinha aqui. Eu estou usando o await porque essa função fetch ela retorna uma promessa. E eu não quero que o código continue antes dessa função fetch ter uma resposta do servidor. Então o que foi que eu fiz? Eu deixei a função assíncrona, porque senão esse await não funciona. E eu disse o seguinte: espere esse carinha trazer uma resposta para o result para continuar o código abaixo. Então ele vai esperar uma resposta e depois ele continua o código. Quando ele tiver uma resposta do servidor, essa resposta que vai vir no result é um pouco abstrata. Então o que acontece? Eu tenho que dizer como é que eu quero a resposta. E aqui eu estou dizendo que eu quero essa resposta em formato JSON e jogando para a constante JSON. Só que esse carinha também é uma promessa. Então eu tenho que botar o await para ele esperar a resposta e jogar nessa constante para continuar os códigos. Em seguida, o resultado vindo para o JSON, eu exibo um alert falando dados salvos. E no console log eu vou dar o resultado do JSON, ok? Então, mostrando aqui para vocês. Aqui, ó. Ele disse que o nome é inválido, vou botar Cássio. Só que também vai dar erro porque ele, no teste que eu fiz com a expressão regular tem que ter um nome e sobrenome. Então, nome inválido. Aí eu boto aqui Silva, aí ele vai dar erro na idade agora. Não é permitido pessoas de menor. Se eu botar 17, também, ó, não é permitido pessoas de menor. Se eu botar 18, ele dados salvos e aqui ele exibe a resposta do servidor. Registros inseridos 1, resposta ok. Que é exatamente a resposta desse carinha aqui, ó. Tá vendo? Resposta ok, registros inseridos 1. Tá ok? Então, o servidor respondeu corretamente e ele não recarregou a página. Se vocês quiserem trabalhar com recarregamento de página, ou seja, com a submissão pura do formulário, então o que é que vocês fazem? Aqui no Submit, vocês tiram esse Prevent Default aqui, joga esse carinha aqui. Perdão, joga esse carinha aqui embaixo. Não, é só jogar aqui mesmo. Esses carinhas aqui vocês matam totalmente, certo? E aqui botam uma exclamação, ou seja, se o for não tiver válido, chame o Prevent Default para que o for não seja submetido. Caso contrário, ele simplesmente vai submeter. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Cássio Silva 17 para ele dar erro, ó. Ele não submeteu, tá vendo? Agora se eu botar 18, ele vai submeter o for todinho, ó. Tá vendo? Mudou até de página aqui, ó. Como o método não é post, é get e tá aparecendo aqui. Mas como eu disse, vocês têm que botar o método post na aplicação real, tá ok? E é isso aí, pessoal. Validando o formulário, submetendo ele no modo dinâmico e no modo tradicional. Eu peço que vocês deem um like aí, indique esse vídeo para outras pessoas que precisam aprender isso, tá ok? E valeu e fui!